Agora, o que nós vamos fazer? Vamos simplesmente definir a estrutura das colunas das nossas tabelas. Nossas tabelas, a estrutura delas estão definidas por nossas migrations, está dentro de database, migrations. Vou vir primeiramente nossa tabela de user, que eu não vou utilizar apenas os campos que ele traz por default, que é name, e-mail e password. Eu vou trabalhar também com imagem de usuário. Criar uma nova coluna aqui, ela vai ser do tipo string, para armazenar o nome da imagem do usuário, vou chamar ela de image. Eu vou definir que ele é um valor opcional, então deixo ele como able. Então assim eu estou falando que criar a nossa coluna image com o valor no able. Vou definir que ela pode ter no máximo 100 caracteres, ou seja, a imagem do usuário tem mais no máximo 100 caracteres no nome. Pronto. A próxima migration que eu tenho que alterar a estrutura dela aqui é a nossa de saldo. Essa aqui eu não vou trabalhar com timestamps. Quando você não trabalha com esse timestamps aqui, que é aquele campo create at, update at, quando você insere um registro, ele insere os valores nele. Quando você altera o registro, ele também insere os valores nessas colunas. Se você não trabalhar com esse item aqui, para ter essas informações, você precisa vir no modelo que representa essa tabela aqui. Ctrl P. Pesquiso pelo nosso modelo. E tem que criar um atributo aqui, ó, do tipo público, chamado timestamps, com valor de false, para falar que você não vai trabalhar com timestamps, que é o nosso create at e update at que ele faz automaticamente. Então retirei nosso timestamps. O que eu vou ter nessa tabela aqui? Eu vou ter o ID do usuário. Eu tenho que falar que esse cara aqui é um Zigned, já que eu vou trabalhar com ele com chave estrangeira. E já vou definir como chave estrangeira. Então faço table foreign in. Falo qual coluna que é a chave estrangeira, no caso a coluna de user ID. Ele referência, essa coluna que faz referência à coluna ID da tabela, então faço on da tabela users. E você pode colocar aqui ó, com um delete cascade. Esse delete cascade aqui, por exemplo, se você deletar um usuário, automaticamente vai deletar o registro nessa tabela aqui correspondente a esse usuário que foi deletado. Isso aqui é interessante para não ficar registros órfãos no seu banco de dados. É bem interessante trabalhar com esse modelo aqui, dependendo do caso, claro. E eu vou ter uma coluna também para ter o total, que é o saldo final do usuário. Essa coluna vai ser do tipo double. O nome dela vai ser amount. E o tamanho vai ser 10,2. O tamanho é mais do que suficiente para fazer os nossos testes aqui, ou seja, para ter o saldo do usuário em si. Essa tabela é apenas isso, por enquanto. Acredito que está tudo certo nela aqui. A nossa de históricos aqui, essa sim eu vou deixar o timestamps, é interessante ter a data e o horário que foi inserido o registro, a data e o horário que foi autorizado. Então eu vou deixar esse timestamps aqui, porque nesse caso aqui ele é interessante. Eu vou colocar os demais campos aqui e já explico para você. Pronto, defini a estrutura da nossa tabela de históricos aqui. O que ela vai ter basicamente? O ID do usuário que fez a transação, seja que fez uma recarga, que fez uma retirada ou que fez uma transação em si. O tipo que foi a movimentação, se foi um input, output ou transact, que é o type, que seria no caso uma recarga, uma saída, que seria um depósito, e uma transferência. O amount, que foi o total dessa transação, total movimentado. Por exemplo, a pessoa movimentou R$50, então vamos guardar um amount aqui nessa coluna. Temos aqui o total que ele tinha antes, ou seja, o total before. Antes de fazer essa transação, por exemplo, se antes de fazer a transação ele tinha R$0, então vamos guardar esse valor aqui para ter um histórico. O total que ele ficou depois dessa transação, ou seja, o total after. E caso tenha sido uma transação em si, eu vou armazenar aqui também o ID do usuário que fez a transação. Nesse caso aqui, como esse valor é opcional, nem sempre eu vou preencher ele. Apenas quando for transação, eu deixei ele como no able, ou seja, preenchimento opcional. A data que foi feita a transação, embora tenha um timestamps aqui, eu vou inserir a própria data em si. Basicamente isso. Se eu não tiver errado nada, um ponto interessante aqui sobre as migrations, se a gente olhar a estrutura dos nossos collections hoje de database, a partir da versão 5.4 do Laravel, então se você olhar aqui dentro de config, database,
pode notar que ele está utilizando o char7 e o collection UTF-8MB4. Esse cara daqui ele tem umas limitações em questão de quantidade de caracteres para campos únicos, campos do tipo index, enfim. Por exemplo, nossa tabela de users aqui, esse campo aqui, ó, e-mail, ele é um campo do tipo string único. Se eu deixar dessa forma aqui, ele vai tentar inserir esse campo com a quantidade de caracteres 255. Se eu não me engano é 255 ou 256. 256 caracteres. O que acontece? Como o nosso char7 collection está com o UTF-8MB4, ele permite no máximo para campos único e index 191 caracteres. Para resolver essa questão aqui, quando eu for criar meu migrante e não gerar erro, basta eu vir aqui no segundo parâmetro e passar a quantidade de caracteres que vai ter esse campo aqui. Porém, eu teria que fazer isso aqui para todos os meus campos. Nem sempre eu quero fazer isso. O que você pode fazer para facilitar esse cara daqui? Você pode simplesmente vir dentro de App, Providers, App Service Provider, e aqui vamos fazer uma pequena configuração. Então você vai utilizar Schema, que é uma classe, chamar um método estático, mas para essa classe aqui funcionar nesse cara daqui, ele vai tentar achar essa classe nesse mesmo namespace do nosso provider aqui, porém ele vai dar um erro, porque essa classe Schema não está nesse mesmo namespace aqui. Então tem daí um use nela aqui em cima, especificando qual o caminho que ela está. Ela está dentro de Illuminate, Super, Facades. Pronto, e um use nesse cara aqui. E agora basta simplesmente chamar nosso método estático dessa classe, que é o método defullStringLength. E aqui eu passo qual que é o tamanho default dos nossos strings, ou seja, nossas colunas das tabelas. Então o passo vai ser 191. Então o tamanho default, quando não informado, será de 191 caracteres. Então com isso não vamos ter mais esse problema. Simplesmente já resolveu essa questão do problema que nós poderíamos ter. Nossas migrations estão criadas. Próximo passo agora, definir os dados de conexão ao nosso banco de dados. Porque se eu tentar criar mais migrations hoje, obviamente vai dar um erro, porque os dados de acesso ao banco de dados estão errados. Os dados de acesso ao banco de dados ficam dentro de config, database. Aqui ele vai pegar nosso arquivo.env, a variável dbConnection. Por default, caso não seja informado, será MySQL. Então, todos os nossos dados de conexão ao banco de dados estão dentro do nosso arquivo.env. Nós vamos trabalhar com o banco de dados MySQL. Então, nós podemos inserir esses dados aqui de conexão lá no nosso arquivo.env. Então, nós vamos utilizar esses itens aqui e pode ver que todas as variáveis estão no nosso arquivo.env, a maioria das variáveis. Então, vamos abrir nosso arquivo.env aqui e definir nossos dados de acesso ao banco de dados. Então, dbConnection MySQL. Nosso host, como eu vou trabalhar com Docker, o container meu que está rodando o MySQL, que é o meu banco de dados que eu vou trabalhar aqui, se chama MySQL, então eu coloco MySQL. Normalmente o host que é localhost, ou 127.0.0.1, que é o próprio IP da máquina local. A porta pode deixar padrão, 3306. Nosso database eu vou criar ele agora. Eu vou chamar esse database de custo Laravel 55-salto, underline salto. O usuário de acesso ao nosso banco de dados é root. A senha é root. Eu vou então criar esse nosso database aqui. Para acessar o container do PHPMyAdmin que está rodando aqui, caso você estiver utilizando o Laradoc, é localhost 2.80.80, o servidor é MySQL, o usuário é root e a senha é root. Eu vou então criar nosso database aqui. Então vem dentro do database, coloco o nosso nome aqui e eu vou escolher o nosso char7 aqui, que é esse último aqui, o TF8MB4 Unicode CI. Mando criar. Nosso database foi criado com sucesso. Nossos dados de conexão estão inseridos com sucesso. Vamos fazer um teste de novo, ver se deu certo. Vamos ver se acertamos de cara. PHP Artisan Migrate. Nossas migrations foram criadas com sucesso, ou seja, nossas tabelas com suas respectivas colunas foram criadas com sucesso. Se eu vier aqui atualizar,
pode ver que tem todas as nossas migrations, ou seja, todas as nossas tabelas aqui criadas a partir da estrutura de migrations que criamos anteriormente. Então está aqui nossas tabelas, você pode futricar em cada uma aqui para ver como está a estrutura delas, mas enfim, é isso aqui que precisamos para dar continuidade em nosso curso.